Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem aí com vocês? Hoje é segunda-feira, 3 de maio, e eu, Fausto Oliveira, estou começando o Desenve Notícias, primeira edição de hoje. Vocês devem ter reparado, quem acompanha mais esse assunto certamente acompanhou de perto, né, que o mês de abril foi um mês muito movimentado no tema da infraestrutura brasileira. Isso porque o governo federal, através do Ministério da Infraestrutura, realizou uma série de leilões. Dentro da linguagem da infraestrutura, isso significa basicamente o seguinte: certas coisas, elementos infraestruturais do país foram postos à venda em regime de leilão, ou seja, quem dá mais leva, para serem contratados em forma de concessão e outros submodelos, mas basicamente são todos contratos de concessão por períodos pré-determinados. Então, esses operadores de infraestrutura privados que ganham esses leilões pagam ao governo federal um dinheiro chamado outorga, né, para que eles possam então ter o direito contratual de utilizar e fazer a exploração comercial desses ativos de infraestrutura por um período pré-determinado, correto? E dentro desses contratos se estabelece uma pré-condição que é, bom, se você quer operar esse ativo de infraestrutura, então você pega e faz um investimento, tá, com o seu próprio capital nesse ativo de infraestrutura e, na teoria, o país ganha, porque a infraestrutura concedida fica melhorada em função desse investimento. O operador privado ganha, porque afinal de contas a exploração comercial por um prazo que é geralmente alongado, de 30, 35 anos, lhe garante retornos, né, de alguma monta, não se sabe, claro, é sempre uma aposta, mas em geral fazem-se cálculos e define-se que esse ganho será considerável e, portanto, ele acaba apostando no ativo de infraestrutura por aquele período pré-determinado. É assim que funciona e no mês de abril o governo federal fez aí uma série de leilões que agora que terminou abril, o pessoal aí que comenta isso, né, os jornais, os comentaristas estão celebrando um valor de investimento prometido pelos novos concessionários que receberam os ativos aí, já vou falar quais são, alguns, porque são várias coisas, um valor total que, né, no conjunto desses contratos, ao longo de 35 anos, gerarão um investimento calculado em 48 bilhões de reais. Beleza. Então vamos guardar essa informação. Vocês já entenderam então como funciona o esquema, né? Como funciona a gestão da infraestrutura por meio de concessão. E agora eu vou falar um pouco a respeito de quais foram alguns dos principais contratos assinados por esse regime durante o mês de abril, nesse abril de leilões de infraestrutura. Então, por exemplo, terminais portuários no Maranhão foram 4 terminais. Todos eles renderam um pouco de dinheiro de outorga. O Estado mesmo já falou várias vezes que o ministro Tarcísio, né, diz isso, que a ideia não é arrecadar dinheiro com esses leilões, eles não querem fazer aquilo que eles fazem contando no cafezinho, tirando, né, problema de aumento de servidor e tudo mais, eles não querem fazer quando é para passar infraestrutura para agentes privados, ou seja, não é para arrecadar e suavizar o caixa do Estado, eles não querem isso, eles querem de fato passar para a operação privada, que é uma opção política, né, de governos que pretendem fazer a sua infraestrutura nacional através de empresas privadas. E os investimentos colocados ali nesses terminais portuários são na faixa de 100 milhões, 170 milhões no máximo. Teve também alguns casos de maior vulto econômico, por exemplo, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, que foi arrematada por, né, bem pouco dinheiro, 32 milhões, mas tem previsão de investimentos de 3,3 bilhões. A BR-153 entre Goiás e Tocantins, um trecho interessante aí deve dar mais de 1.000 quilômetros, acredito, não está escrito aqui. Investimento previsto de 7,8 bilhões, mas foi colocada uma outorga baixíssima, de 320 milhões de reais, né? Bom, teve o famoso caso dos aeroportos, com os blocos leiloados aí. O bloco central foi leiloado a CCR, pelo menos um operador nacional, também o bloco sul, a CCR. Os investimentos são de 1,8 bilhão e 2,86 bilhões nesses dois blocos, né? O bloco norte foi arrendado a Vinci, que é francesa, né? Então toda a Amazônia agora vai estar com a sua infraestrutura aeroportuária, inclusive Manaus, creio que também está aqui, e Rio Branco e Boa Vista também, né? A Amazônia, né, ocidental, ela está prometendo investir 1,48 bilhão. Então, assim, tem esses casos aqui mais emblemáticos até o momento,
e tem alguns outros leilões que ainda virão, tá? E o pessoal celebra porque atraiu-se capital novo através de fundos de investimento estrangeiros que se associaram com operadores nacionais para ganhar os contratos e operar essas infraestruturas. E de fato, veja, eu não quero ser aqui uma opinião radicaloide, nem tirar meu pé do chão da realidade, porque eu conheço esse meio e sei que no mundo hoje a infraestrutura virou uma grande mercadoria. Eu acho isso ruim, mas o fato é que virou. E aí, o problema que eu vejo maior é que, apesar de que esses investimentos certamente vão melhorar coisas, certamente vão agregar a produtividade nacional através de uma infraestrutura melhor, nestes específicos projetos, na verdade, isso eu acho que começa a ter que ficar claro, né? Esses investimentos são relativos a estes específicos projetos, né? E esse é um dos problemas quando se tenta analisar o investimento em infraestrutura como um todo a partir da lógica das concessões, porque a lógica das concessões é toda ela fragmentada em projetos. E os projetos são disputados por agentes econômicos privados que operam infraestrutura segundo critérios econômicos privados, ou seja, eles vão exatamente aonde tem a possibilidade de geração de retorno. Ou seja, a tendência dessa lógica, se ela não é complementada por uma lógica de investimentos públicos, é haver a criação de uma espécie de fosso de qualidade na infraestrutura de um país que, nas dimensões do Brasil, precisaria de uma infraestrutura diferente disso, ou seja, precisaria de uma infraestrutura mais integrada e não uma infraestrutura de pontos de excelência numa parte e pontos de miserabilidade e decadência em outras tantas partes, tá? E o problema com o modelo de concessões, principalmente, é esse. Ele coloca uma tendência, né, de que, bom, onde você vai ter atividade econômica futura, né, com boa previsibilidade, por exemplo, um sistema de ferrovia, rodovia ou hidrovia que ligue a área de região agropecuária com os portos. Certamente esse ativo de infraestrutura será lucrativo e será cobiçado por agentes internacionais e também nacionais. Porém, não assim com uma outra conexão que possa ser tão necessária quanto, só que para agentes econômicos menos privilegiados no momento atual. E aí esses outros tendem a ficar, né, distantes do nível de qualidade que se promete para a infraestrutura do caso que eu citei mais anteriormente. Agora, tem um outro problema aí que eu acho que é mesmo de análise quantitativa. Manchetam-se coisas no Brasil como se 48 bilhões de reais em 35 anos, e aí, de novo, ressalva, eu sei que são 48 bilhões em 35 anos e que não existe proporção igual nesses investimentos, nem no espaço, nem no tempo. É claro que haverá ativos que vão receber muito volume de investimento e outros que receberão pouco volume de investimento. E sei também que ao longo de 35 anos não significa que o investimento total é diluído equitativamente ao longo de 35 anos. Sei disso tudo e faço todas essas ressalvas. Contudo, né, já que estamos falando de um grupo de ativos leiloados e as manchetes celebram 48 bilhões de reais em 35 anos, então eu me sinto autorizado a fazer a conta de 48 bilhões de reais em 35 anos, resultando num investimento médio, tá? Médio, anual, considerando a totalidade dos projetos, já que nós estamos diluindo, né, no tempo médio, então vamos diluir por todos os projetos, de 1,37 bilhão por ano. Só que todo e qualquer especialista, qualquer pessoa entendida em infraestrutura, vai saber dizer para você o seguinte: no Brasil, com todas as carências infraestruturais que temos e com a depreciação da infraestrutura já existente, porque, né, aquilo quebra, vai sendo usado, vai gastando, tem que repor, tem que fazer conservação, etc. Os investimentos mínimos, mas mínimos, para manter a infraestrutura funcionando e dar uma crescida nela para atender as necessidades econômicas do futuro,
é pelo menos 2 a 3% do PIB. O ideal seria 5% do PIB. Aí você estaria falando do investimento em infraestrutura que faria o Brasil crescer, faria a economia rodar melhor, aumentaria a produtividade geral, geraria empregos, né? E a gente, né, sairia desse atoleiro econômico construindo, de fato, uma infraestrutura digna de um país que precisa se integrar e precisa gerar essas boas qualidades de serviço para todo o território. Bom, aí vamos lá. Considerando que o PIB do Brasil é de 7 trilhões de reais, tá? O que os especialistas todos comentam, então, é de que nós precisaríamos de então, uma certa porcentagem entre 3% e 5% do PIB brasileiro para rodar uma infraestrutura decente. E aí, comparem, 1% do PIB brasileiro, pessoal, é 70 bilhões de reais. 1%, né? São 7 trilhões, então 1% é 70 bilhões de reais. Se nós estivéssemos falando, então, de 3% do PIB, nós estaríamos falando de 210 bilhões de reais. Tá legal? Se nós falamos de 5% do PIB, que seria o bacana, aquilo que é desejável, nós estaríamos falando de 350 bilhões de reais por ano. Para fazer aí sim a infraestrutura cumprir o seu papel, de fato. Né? Criar para o país uma base material decente, mantê-la, né? Crescê-la e, com isso, gerar todos os efeitos econômicos, tanto de serviço da infraestrutura quanto de demanda, porque ela é muito demandante, né? Da indústria, como eu sempre comento aqui e tal. Ora, se você comparar 1,37 bilhão de reais por ano, 1,37 bilhão, 1 bilhão 370 milhões por ano, que é a média do que será investido nesses leilões aí que foram feitos em abril, com as necessidades mínimas, que seriam aí de 200 bilhões, bom, aí ficou dimensionado, né, corretamente, a discrepância entre aquilo que temos e aquilo que deveríamos ter, que precisaríamos, tá? E aí é isso que eu quero colocar, porque embora eu não seja radicalmente contrário a esses esquemas que estão sendo feitos, em alguns casos a gente tem que ser contrário, em outros a gente pode aceitar, não teria grande problema. O fato é, você celebrar, né, como se celebra, que isso é um grande passo adiante, porque são 48 bilhões de reais em 35 anos, isso é muito insuficiente, mas muito insuficiente. Isso sequer faz cosquinha na economia do país. Não faz cosquinha na economia do Brasil. E é por isso que essa celebração dos leilões, etc., ela é naturalmente muito superestimada. Muito superestimada. Vou repetir, a gente deveria investir por ano para mais de 200 bilhões de reais em infraestrutura. Aí você teria um efeito benéfico tanto na formação de uma estrutura de bom serviço para a economia poder rodar decentemente com aumentos de produtividade e redução de gargalos, e também um vetor de industrialização, de reindustrialização do país, porque aí nós teríamos uma maior demanda de setores de máquinas, setores de insumos, como eu sempre comento aqui. Então é isso, quer dizer, você fazer uma desproporção tamanha e embalar isso para presente e vender para a sociedade como se fosse uma conquista, né, da sociedade, eu acho muito indevido, acho que não contribui e é mais uma desinformação, tá, que sai por aí e as pessoas compram, porque não tem esses números, essas dimensões, essas magnitudes na cabeça para poder fazer uma comparação crítica. Eu espero que eu tenha ajudado você a ter uma melhor interpretação, tá, desses números, para entender, afinal de contas, não se deixar levar por qualquer esparrela e comprar gato por lebre, como estão sempre tentando vender para você. Beleza, pessoal? Obrigado. Até o próximo Desenho de Notícias, 5 da tarde. Até mais.